Muito boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui para a continuação do nosso estudo, né? Com meu irmão Marcos. A gente dá continuidade no nosso estudo que está falando de Eva e Adão, né? Nós dividimos em três partes, que ficaria a parte de Adão, a parte de Eva, vai ter também a questão da queda. Então hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre Eva, né? Isso. Vamos lá, vamos embora. Pode começar, Marcão? Pode ver? Pode ir lá. Vamos falar a partir do capítulo 2, do versículo 18, né? Capítulo 2, versículo 18. Vamos lá. A gente volta para trás ou volta para frente, certo? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora para lhe corresponder. A minha versão está um pouco diferente porque a minha Bíblia é Thompson, né? Quer que eu pego daqui então? É melhor, né? Melhor, porque tem uma maioria, linguagem né? mais... Então assim, vamos lá. De versículo 18 diz assim, ó. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamara. E tudo o que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs o nome em todo o gado, e as aves do céu, e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Amém. Amém. Nós vemos aqui, né, que no capítulo 2 de Gênesis, de Bereshit, né, no versículo 18, que Deus fala e diz o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora para que lhe corresponda, né? Aí vemos daqui, aí já pula para o versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra, aí voltou para a terra, né? Porque não continuou. Por quê? Porque tem uma importância esse versículo, né? E tem uma importância esse versículo do 19 até chegar até quando Deus realmente pegou a Eva e tomou a Eva, ou tomou a costela de Adão para fazer a Eva. Tem uma importância esse versículo. Qual é a importância desse versículo de um para o outro, né? Voltando um pouquinho, né? Ele diz, quando Deus fez todas as coisas, né? Ele falou assim: não é bom que o homem seja só. Isso a gente vê que toda vez que Deus fazia uma coisa, ele falava, e viu o Senhor que era bom, né? Aí partiu para um outro feito, e viu o Senhor que era bom. Aí fez o homem, né? E ela falou assim: não é bom. Aí ele fala que não é bom, ainda. não tá bom. Então quer dizer, né? Não é bom que o homem seja Deus, só. o homem só é homem quando tá completo. E na sequência ele fala de... Agora, você estava observando quando parou? Tá ao vivo, tá ao vivo. Não, é que eu tava da cabeça baixa. Teve uma interrupção aqui, retoma da questão do homem só, porque a gente não sabe até o quanto cortou, né? Então, a gente vê que quando Deus terminava a sua obra, né, ele falava que não é bom que o homem esteja só. Sim. Aí quando Deus fez todas as coisas, né, ele falou, e viu o Senhor que era bom. Agora, depois de feito o homem, ele falou: não é bom que o homem esteja só. Tem uma certa importância, né? Aí, essas observações, assim, esses detalhes são muito importantes para a gente poder tá analisando e vendo realmente o que aconteceu. Aí vem no versículo 8, 19, né? Havendo pelo Senhor formado o homem, formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe a Adão para lhe ver como ele chamaria. E tudo que o homem chamou, todo o ser vivente, e esse foi o seu nome. Aí qual é o mandamento que Deus deu para o homem, né? Deus deu para o homem para que o homem nomeasse todos os animais. A gente veio lá atrás, no capítulo
no capítulo 2, né? Que, no capítulo 1 mesmo, capítulo 2 mesmo, lá atrás, no versículo 7, né? Isso mesmo? Isso mesmo? E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e deu fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. É o 7. Isso, né? Aí então, a gente vê aqui, ó, a missão que Deus deu para o homem, para que o homem viesse a nomear todos os animais, né? Qual a importância desse versículo? Até então a Eva não havia existido, né? Não existia, qual a importância? Nesse momento não. Qual a importância desse versículo aqui? Deus pulou, e qual a importância de Deus ter... Por quê? Porque quando Deus fez o homem, a gente falou no sábado passado, que quando Deus fez o homem, Deus ele pegou e falou para o homem nomear todos os animais. Ele falou, Deus domine, né? Quer dizer, o que a gente falou semana passada foi que Deus domine sobre toda... Ele pegou, Deus pegou o homem e levou até os anjos e a todos os animais, falou assim, ó, quer ver como o homem é inteligente? Né? Isso eu falei no sábado passado. Vê como o homem é inteligente? E o homem foi falando o nome dos animais, falou assim, tá vendo? Como o homem é inteligente. Falou, primeiro Deus pegou e falou para os anjos, anjos, como é o nome desse animal? O anjo falou assim, não sei. Aí você vê como o homem é inteligente, e mostrou para o homem, como é o nome desse animal. Então, aí essa parte, para não confundir o ouvinte, essa informação a gente está tirando ela da onde? Da onde? Da literatura rabínica. Você não vai encontrar em qualquer livros, você não vai encontrar. Tem que se parecer, porque senão a gente fica parecendo, irmãos, que a gente está fazendo alguma heresia e não é. Não é, tá? Então a gente está trazendo alguns conteúdos extras para vocês de literatura rabínica. São as literaturas que são tradicionais da cultura judaica, né? E tem algumas informações complementares à Bíblia que nós conseguimos. Então tem algumas coisas que são por tradição. E aí a gente está trazendo para vocês essas informações para que vocês tenham mais conhecimento maior, né? E assim, a gente vai procurar sempre quando a gente falar alguma coisa que não é convencional, que não está na nossa literatura tradicional, né? Nos 66 livros, a gente vai trazer a informação para você de que realmente é um conteúdo extra. E qual a importância desse conhecimento, né? É para realmente aumentar o seu conhecimento, né? Assim como eu já tinha falado sábado passado a respeito de Estevão, né? Quando ele foi apedrejado, ele falou umas coisas que não tem no Velho Testamento. Ali a respeito de Moisés, que Moisés conhecia algumas curiosidades, toda a ciência do Egito ele conhecia. De onde ele tirou isso? De onde Estevão tirou isso? Da literatura rabínica. Então, quer dizer, quando a gente fala alguma coisa, a gente não está, pelo amor de Deus, a gente não está falando nem nada além do que eles já conhecem. Só que a gente não conhecia, né? Então, estou trazendo para os irmãos para aumentar o nosso conhecimento, conhecer algumas coisas que estavam ocultas na palavra de Deus, né? Aí Deus pegou, né? Trouxe todos os animais aí ninguém sabia o seu nome, né? Aí falou assim, veja como o meu ser é inteligente. Aí pegou para o homem e falou assim, homem, que animal é esse? O homem falou assim, é um cavalo. Tá vendo? É um cavalo. Porque a conexão de Deus com Adão era tão íntima que ele conhecia todo o pensamento de Adão, e Adão conhecia o pensamento de Deus e o querer de Deus, né? Isso é coisa maravilhosa, isso é coisa que, né? É por isso que fala assim, ó. Aí quando Deus nomeou todo mundo, né? Ele viu que não tinha ninguém parecido ali com ele. Cadê a mulher? Tá vendo a importância desse versículo? Ele pegou, ele falou assim, não é bom que um seja só, né? Aí falou, e aí fala, fazer uma disjuntura. Que é um versículo até então, chave, né? Exatamente. É um versículo chave. E aqui, ó, né? É uma palavrinha chave, né? Não, bem aqui, ó. Fala assim, ó, que Adão pôs o nome, no versículo 20. Fala assim, Adão pôs o nome de todo o gado e as aves dos céus e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Mas ele falou assim, mas como ele não, por que não está escrito não achava? Porque realmente ele viu ali que não achava ninguém parecido, tinha a anatomia dele. A anatomia do cavalo é diferente da anatomia do homem. A anatomia de uma vaca é diferente da anatomia de um homem. Criação. A anatomia até de um macaco que tem os traços de um homem, né? Não é a anatomia de um homem, então é totalmente diferente. Então ele mesmo viu. Aí agora caiu. Continua.
Aí ele mesmo viu, né? Um probleminha aí, né? Mas tá Problemas tudo- técnicos tudo arrumado. acontecem. Beleza. Boa. Aí realmente Deus, ele viu que não achava a disjuntora para ele. Aí para Adão não ficar triste, Deus fez a mulher, né? Vamos lá, continuar. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Beleza, continuando. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Assim o Senhor deu, assim o homem deu o nome a todos os animais domésticos, aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que lhe correspondesse. Aí vem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e adormeceu. E tomou então as suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Né? Aí quando a gente vê qual a importância desse versículo também, fala assim, caramba, caiu um sono profundo e aí? Mas por que Deus fechou, Deus fez cair um sono profundo no homem? Para o homem não sentir dor? O homem conhecia a dor? Ele não ia, até acho que a importância desse versículo é o seguinte. Boa, voltamos. Opa! Não é o inimigo não, tá, irmãos? Não é o inimigo não. É internet. a internet mesmo. É a net. É a net mesmo, não é o inimigo não. Tá Né? toda hora caindo aí a internet, conexão. Então, aí, né, qual a importância desse versículo, né? A gente vê assim que... Eu me lembro da minha infância que a gente criava pintinho, né? É, Sim. A gente trocava a galinha, o pintinho, a garrafa pro pintinho. Panela. Isso, panela pro pintinho. Mas não era nada roubado da minha mãe, não. A mãe que dava pra gente trocar pintinho. Pintinho colorido. Eu me lembro que quando uma certa vez, quando a minha mãe foi abater os bichinhos que... A gente fazia isso, né? A gente crescia e a gente abatia, não tinha problema. A gente abatia. Aí quando a minha mãe matava o meu, eu não comia. Né? Aí quando a mãe matava o Moisés, eu não me lembro perfeitamente do Messias, né? Aí eu comia. Aí tipo assim, mesmo assim Deus fez aqui com o homem, né? Ele fez o homem adormecer para que o homem não visse a sua costela, a sua carne sendo rasgada, a costela sendo tirada. É uma brincadeirinha, assim, não é nada demais que venha. Isso aqui não tá na leitura rabícola, tá? Já tá na mente do ser humano mesmo que a gente é. Lembra aqueles caras que. Aquelas pessoas. Tem vídeos, muitos vídeos falando a esse respeito, né? Vendo que mostra a respeito. Aqueles homens que quando a mulher vai ganhar a luz, o homem acaba desmaiando. Mesmo assim, ó, vamos deixar Adão dormir, porque senão ele vai ver, aí vai acabar desprezando a mulher. Pode né? ser. Esse é o desprezar a mulher, né? A gente vê muito isso aí, né? Você chegou a ver aquele indicação que eu tirei do Adalto Lourenço? Não cheguei. Então, esse Adalto Lourenço ele é um físico matemático, ele é palestrante, ele é criacionista. E ele faz um comentário interessante dizendo sobre ele fala assim, ó, o livro de Gênesis é totalmente científico. E ele pega o exemplo de Adão e Eva. Ele fala assim, ó, quando você vê lá Deus colocando Adão para dormir, é anestesia geral. Quando você vê Deus tirando a costela e serrando a carne no seu lugar, é cirurgia plástica. Quando você vê Deus pegando aquela costela e formando a mulher, é clonagem, é genética. Né? Então pegou genética. E aí fala assim que ele faz uma observação interessante dizendo assim que a costela seria um lugar ideal para se tirar, porque ali você tem células tronco e tudo mais, está próximo da vértebra, né? Da vértebra. Então assim ali é o lugar, realmente o lugar ideal para você tirar alguma coisa para se fazer um ser humano seria a costela. Aí tipo assim, só uma observação, né? Tipo assim, quando ele tirou a costela, a gente vê tem um seriado chamado Botcha, que fala de respeito de cirurgia plástica, num canal fechado, né? É Botcha. Aí a gente vê a maior parte das vezes que eles vão fazer a cirurgia nasal, não falo nasal, tem um nome certo, cirurgia nasal, né? Eles pegam a parte da costela. E a gente vê que deu. Fazer a reconstrução? Tá falando? Fazer a reconstrução do nariz. Diz que não tem. A maior parte para evitar rejeição e tudo mais é da costela. Então, ou da costela ou daqui mas como as pessoas acham que fica feio, vai ficar com cicatriz na testa, então ele tira da costela. Que é com a parte mais. E a gente vê que Deus, quando fez o homem, né, ele supõe na onde? Da costela. Não, quando Deus fez o homem. Nas suas narinas. Nas narinas. A gente vê que a costela faz uma pequena parte, né? Uma semelhança entre a costela e o osso do nariz, né? Na narina, que Deus soprou na narina, né? Mas a Bíblia não fala que Deus soprou na narina de Eva. Ela soprou na narina de Adão. Mas a gente vê que a mesma estrutura
física. Tudo que tem no corpo de Adão tem no corpo de Eva. Só que a Eva é o feminino. O pessoal fala e que... a gente é o masculino. Que a gente não rascunho, né? A gente rascunho. A gente Antes da obra-prima veio um rascunho, tem essa piadinha mais feminista. Tem umas piadinha feminista aí. Só que tipo assim, o homem é a coroa da criação. Sim. E a mulher é o quê? O diamante da coroa. A diamante da coroa, é verdade. Diamante da coroa. Então, tipo assim, tanto o homem quanto a mulher tem o mesmo valor. Porque do homem forma o outro ser humano. Sim. Do homem sai uma mulher. Verdade. Agora da mulher não sai um homem. Não. Verdade. Porque o homem, nos genes, quando Deus fala assim, e façamos um homem, a nossa imagem e nossa semelhança, Deus formou. No capítulo 17, é o 27 do capítulo 1 de Gênesis, né? E assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o criou macho e fêmea. A gente vê que no gene humano, no gene do ser humano, no gene masculino tem tanto o Y como o X. A mulher não, a mulher só tem só o X. Então quer dizer, para a mulher formar um ser humano, ela precisa do homem para formar um outro ser humano. E o homem forma X e o Y. O homem pode gerar tanto o masculino quanto o feminino. E a mulher não tem como gerar sozinha. Precisa do outro homem. Aí a gente vê também, uma observação também muito clara, né? Que não adianta a pessoa fazer cirurgias plásticas para poder mudar o seu corpo. Você não consegue mudar fêmea para fêmea, ou fêmea para macho, ou macho para fêmea, não consegue. Você pode mudar o estereótipo, mas geneticamente você pode mudar a estética. A estética, mas no seu interior. A mente da pessoa pode estar, no seu interior não tem como você. Pode ser de outro sexo, não tem como você tirar o gene feminino de você que é mulher. Mulher é sempre mulher e homem é sempre homem. Já dizia Enéas, né? Não tem jeito. Enéas já dizia isso. Não tem como. Ele foi no Roda, não sei se você assistiu o programa dele no Roda Viva. Não, assisti só uma pequena parte onde ele falou alguma coisa. Roda Viva, aí o pessoal levanta o tema seguinte, dizendo que como que ele se comportaria com os gays se ele fosse presidente naquela ocasião. Aí ele fala assim, terão todo o meu respeito, porque eles são seres cidadãos como qualquer outro, né? Mas eu não posso admitir que eles sejam modelos de comportamento, porque ele sendo modelo de comportamento, significa que a raça humana será extinta. Ele fala bem assim. Aí os jornalistas lá se revoltaram, né? Como isso, não sei o quê? Nós estamos aí com a evolução e não sei o quê. Ele fala assim, isso é primário. Ele fala, isso é primário. Homem é XY, mulher é XX. Não tem como você ter isso no ser humano. Então quando você fala assim, todas as espécies, toda a natureza, ela sempre vai criar o quê? Reproduzir. E se você estimula isso e toma isso como um padrão, vai chegar uma hora que as pessoas vão parar de se procriar. E aí é o final da raça humana. É lógica. A gente vê que tem um certo controle de natalidade, né? Sim. Tipo assim, tem controle de natalidade. Hoje em dia. Mas tipo assim, se deixar banalizar, realmente o ser humano. Não, acabou sendo humano. Mas a ideia é isso, né? Os controles como que é? Hoje em dia não é mais controle de natalidade. Hoje é planejamento familiar. Hoje em dia mudou a história. Hoje em dia você tem planejamento familiar. Eles falam um nome bonitinho para você para planejar a sua família, não sei o quê. Aí sabe o que acontece? Os árabes estão tudo tendo filho. Tá nem aí o planejamento familiar. Sabe o que está acontecendo? Inglaterra, França, tá tudo dominado pelos árabes já. E tá tudo dominando, né? Porque eles não têm esse negócio. Quantidade. É questão de quantidade. Eles não têm. Então, enquanto você, cidadão brasileiro e outras se preocupa com isso, estão preocupados em ter apenas um filho, eles estão tendo 10, 20. Vão engolir todo mundo. Vamos dominar a raça humana. Foi profetizado que seria uma nação fortíssima, né? E muito grande. Muito grande. E que viria do norte, né? A gente vê a China gigante. Bom, então, né, uma outra curiosidade que a gente também vê desse versículo também aí, né, que Adão e Eva, né, Adão foi criado primeiro e depois que veio Eva, depois de ele ter nomeado os animais, certo? Ele nomeou os animais e não achou realmente nenhuma adiantura que lhe correspondesse. Aí
Porque quando Deus cria os animais, ele dá ordem para todos os animais se multiplicarem. Crescer e multiplicar. Cresçam e multipliquem. Os animais. Então, assim, aquela ordenança de Deus se estendia para Adão. Só que quando foi ver para ficar compatível, para que houvesse alguma fêmea diante de Adão, para que o Adão também cumprisse aquele mandamento do Senhor, não foi achada uma fêmea compatível. Então, assim, por isso que até a questão que a Bíblia nos diz sobre o ser humano se misturar e se deitar com animais é abominação, justamente por conta disso. Porque se fosse para permitir isso daí, Deus já permitia lá no começo. E a gente vê que o Adão, um homem inteligente que tinha realmente intimidade com Deus, cara, gente, Adão era um ser espetacular. Eu acho que ele usava full cérebro, tudo cérebro. Adão era um homem espetacular. Eu acho que quando Adão foi criado, ele usava 100% da capacidade racional dele. A gente vê que Adão ele era um homem tão inteligente que nem os anjos souberam o seu próprio nome. Mas Adão sabia o nome de cada animal, de cada anjo, ele sabia. Então, quer dizer, Adão e a estrutura corporal de Adão era uma estrutura corporal diferente da nossa. Aí eu já falei no sábado passado, né, que Adão tinha um corpo que ele brilhava, o corpo dele brilhava. Porque a luz de Deus estava nele. Um corpo glorificado. Corpo glorificado. Assim como Moisés desceu do monte, quando falou com Deus, ficou 40 dias, 40 noites lá no Monte Sinai, desceu do monte com o rosto, com a pele brilhando, não era um corpo glorificado, mas era um corpo diferente. Era um corpo diferente. Glorificado, eu não posso falar que é glorificado, porque Adão era carne e sangue. Certo? Mas eu acho que talvez o corpo glorificado não vai. Tipo assim, a gente não vai depender do sangue para sobreviver. Mas eu acho, não sei não, viu, Marcos? Porque ali, que nem a gente estava comentando na semana passada, eu acho que o Éden, quando foi criado, ele ficava um local à parte. Se a gente for usar literatura extra-bíblia, né? Como apoio, a gente tem essa informação também em alguns livros apócrifos, diz que faz essa sugestão de que estaria, né, o Éden estaria separado. E quando houve a queda, né, aí eles tinham acesso e esse acesso foi colocado um anjo ali para poder. Então, aí a gente vê. De repente ter que pesquisar um pouco mais para a gente saber detalhes sobre aí, isso. semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais do Éden e depois a gente vê. Boa. Beleza? Então, né? Aí, então o Senhor fez cair um sono profundo e o homem adormeceu. Beleza, né? E da costela do. Aí eu já falei a respeito da costela, né? E tomou o Senhor Deus e formou a mulher e trouxe a Adão. Quer dizer, a gente vê que Adão ele procurou entre os animais, né? Porque não achou, né? E a Bíblia, o que a Bíblia fala no capítulo 18, 22 de Provérbios, né? Quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. Né? Então, aí a gente vê que quem acha uma mulher, então Adão não achou essa coisa boa para ele. Porque todos os animais já tinha o seu par. O seu par. E Adão não tinha o par dele. Aí Deus pegou, fez cair um sono profundo sobre Adão. E daí cortou a carne de Adão. E dali tirou o osso, cerrou a carne, fez a cirurgia plástica lá, né? E formou a Eva. Beleza? E trouxe a Adão. Para Adão ver como chamaria. A gente vê então que Adão, antes de formar, de dar o nome, de fazer Deus antes de fazer a Eva, ele nomeou os animais e não achou entre os animais nenhum que lhe correspondesse. Isso. Aí Deus fez Eva e aí achou a Eva e trouxe ela para ver como ela chamava. Aí a gente entende que o nome dos animais, os animais já estavam todos nomeados. Isso. Quando trouxe ela. De acordo com a cronologia, sim. Beleza? Sim. Mais alguma coisinha aí? Não. A gente tem aqui, por exemplo, a gente tinha observações aqui. A Eva, a gente entra naquela especulação, né? Que se vocês começarem a pesquisar sobre Adão e Eva, aí você vai esbarrar com Lilith, né? E a gente pode, de repente, no final, fazer um extra aí, trazendo um pouquinho sobre a informação de Lilith. Existe a história dela, a gente traz para vocês. Existem duas versões dessa história. A gente traz essas histórias para você. Assim que a gente concluir, a gente pode falar no finalzinho, quando a gente fala da queda,
a gente fala da teoria de Lilith, que seria, em tese, muita gente acredita que Lilith é a primeira mulher e não Eva, mas a Bíblia é clara, né? Dizendo que a tipo assim... não cita Lilith, né? Fala do capítulo 1 e capítulo 2, né? Mas o capítulo 1 é uma sequência do capítulo 2, é uma sequência. Sim. Tipo assim, só você pegar o capítulo 1, o capítulo 2 e encaixar no capítulo 1. Aí você vê que realmente é uma sequência. O capítulo 2 é mais um Deus dando detalhando. Detalhando, né? detalhando a criação do mundo, a criação do homem, a criação do animal, a criação de Eva, a criação do paraíso, então, a divisão do paraíso, Deus fez a divisão do paraíso. E informação importante que a gente tem que levar em consideração, você que não está habituado a ler Bíblia, e você, quando lê a Bíblia e você se deparar com essa situação, como se fossem dois tempos diferentes na Bíblia, mas fique sabendo que se trata do mesmo tempo. O que acontece aqui? Quando esse livro que foi escrito, a maioria esmagadora dos teólogos creem que Moisés escreveu esse livro. E a gente vê, por exemplo, o próprio comentário que a gente fez sobre Estevão, falando que Moisés foi criado com toda a cultura do Egito, e ensinado em toda a ciência do Egito. Ele estava escrevendo aqui para um povo que estava acostumado com a tradição dos egípcios. Então Moisés ele deveria desconstruir tudo aquilo que o povo estava aprendendo no Egito. Exatamente. Por exemplo, você pega lá o Egito cultuando o sol, o Egito cultuando a lua, então os animais. Então o Moisés vem e fala que existe um Deus criador que criou, que o sol, que era para eles um deus, e que a lua, que era para eles um deus, eram apenas luminares que estariam no céu, e as estrelas também eram apenas luminares. Que Deus que fez. Que Deus fez. Existia alguém que fez aquilo. Inclusive os animais que eles acreditavam que eram divindades também, era a criação de Deus. E que o ser humano estava no controle de tudo. Então o ser humano que era controlador. Eles não deveriam viver para um único Deus, o Deus criador, Deus verdadeiro, e deixar de adorar todas aquelas imagens e todas aquelas esculturas, né, que inclusive Romanos, capítulo número 1, nos orienta muito bem a respeito disso, né, falando que a gente acabou cultuando, querendo mais na criatura do que no Criador, né? Uhum. Então, para que nós deixássemos esse costume e pudéssemos entender o que está sendo dito aqui na Bíblia, que existe um Criador que fez todas as coisas, o homem e a mulher, e tudo o resto que existe. Então a gente tem que entender que aqui, essa literatura que foi criada aqui, Moisés escreveu dessa forma, porque era a forma como que aquele povo leria e entenderia que aqueles costumes que eles aprenderam no Egito não é o que valia, mas o que valia era servir apenas o único e verdadeiro Deus. É isso aí, foi realmente dessa maneira, tudo como é colocado, está totalmente de acordo com os estudos, né, rabínicos, e aceito por toda literatura judaica e cristã. Fugiu disso, tipo assim, igual eu sempre falo, às vezes eu converso muito com um colega meu, né? Eu sempre falo para ele assim que quando ensino a palavra de Deus, eu não preciso mentir. Eu não vou ganhar nada com isso. Não vou ganhar nada com isso mentindo. E a mentira também não mente de Deus, né? Mas a gente não ganha nada. Então tudo que a gente está passando aqui são informações, né, que vocês podem ter acesso assim como eu tenho. Então, assim, nada é oculto, né? Nada é oculto. Então, vocês podem ter novidade, né? Não tem novidade. É só vocês realmente se interessar e buscar, né? A gente tá só mastigando aqui para vocês alguma coisinha, mas, né? Não tem nada de... Beleza. Aí vem assim no versículo 22, né? Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse o homem: esta é agora osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, pois do homem foi tomado. Aí na Bíblia do Moisés tá varão, né? Como fala aí, né? Varão. Qual versículo você quer? Versículo 23, né? 23, diz assim, e disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí uma curiosidade nesse versículo aqui, né? Que então disse Adão. Aí você pode falar assim, e disse Adão, que é o homem, que é humano ou terreno, né? Aqueles diagramas você trouxe lá dos... Como é que chama eles? Como é que chama isso aqui?
o nome dessa tetagrama? Como que é? Não, tetagrama é o nome de Deus. É o nome de Deus, né? Como é que é esse daqui? Como é que chama as letras? O alfabeto deles? É Aleph-Bet. Alfabeto? É Aleph-Bet. É o Aleph, é o Alfabeto. é o alfabeto. Alfabeto. Aleph-Bet, né? Então, gente, aqui uma curiosidade, né? E disse Adão, que é humano, ou terreno, que é da terra, que Adão é Adamá, né? Sim. E disse Adão, essa é agora osso do meu osso e carne da minha carne. Ela será chamada Mulher. Isha. Isha. Isha, pois de Ish foi tomado. Quer dizer, você vê que mulher e homem não tem um par perfeito. Mulher e homem, assim, na linguagem, não que não tem, claro que tem. No português, Deus, né? No português não fica fica meio legal, estranho. mas quando ele fala Ishi. É que o mesmo sentido que daqui quando usa o varão, varoa, fica melhor. Exatamente, é perfeito. Perfeita Na explicação. tradução daqui. Então, Perfeita Bíblia, explicação. você que tem uma Bíblia tipo, parecida com a do Marcos, que é a Thompson, você vai se deparar aqui com a Com descrição homem e mulher. homem e mulher. Não muda muita coisa. Na né? Bíblia que eu uso, que é a aplicação pessoal, Isso. ela usa varão e varoa. Que combina varão. Porque você fala assim, ó. Que fica muito mais próximo do original. Exatamente. Aí fala assim, quer ver, ó? Essa será chamada Isha. Isha. Pois de Ish foi tomado. Essa será chamada homem. Mulher, porque do homem foi tomado. Não tem assim. Assim, parece que fica desigual, né? Tinha que ser uma. Da nossa linguagem, português fica perfeito. Tinha que né? ser. Mas for falar assim, como eles falavam realmente na época, sim. Você vê que Ishi. Que estranho. Fica estranho. Agora, Ishi combina mais, né? Beleza? Isha e varão e varoa fica melhor. Agora eu só falo. Se fosse. Pilotinho que não tem pilotinho, né? Beleza, pode Eu ir. tinha uma questão que eu acabei esquecendo de pesquisar, não sei se você tem resposta. Adão é vermelho? Isso. Adão é vermelho. Não. Adão, quando fala Adão é humano, terreno. Adão. Certo? Agora quando você fala homem, aí é Ishi. E quando Agora é a mesma coisa. E Eva? Ixi, chegou Eva. o homem. Ixi, chegou o Eva, o homem. que significa Eva? Eva é Shava. Não, mas e o significado? Por exemplo, Adão a gente tem É vida, né? vida. Eva é vida? É vida, porque é a que dá vida a um ser humano. Entendi. A importância, né, da mulher. Ela dá vida. Eu esqueci de pesquisar isso. É o que Beleza? significa o nome. Mas, então, beleza, né? Ishi, né? Isha, né? Isha. Assim. Será que vai dar Não sei se vai dar pra ver? Será que dá pra ver? Vou deixar mais forte. Dá uma forçada a mais pra isso aqui. Vai fazendo comentário aí. Beleza. Aí, né? Aí. Cadê? Portanto, aí vem a respeito do casamento, né? O casamento é mais complicado, o casamento. A gente podia, sabe o que a gente podia fazer? As mulheres queriam participar do casamento. Então, sabe, a gente podia fazer isso aqui também, né? Tipo assim, depois de terminado a queda, a gente fala a respeito do casamento. Sim, pode ser. Porque, tipo assim, um vai entrar com o outro, né? Porque formou o homem, formou a mulher. E depois vem o Matrimônio. a relação dos dois agora, A né? união, Porque depois que casou, já virou bagunça, né? Já virou casamento. Então, mas você quer entrar no... É junto isso aqui ou é colado? É igual isso aqui, é tipo um N, mas não é um N, né? É tipo um N, mas não é um N. Beleza? Então, né? Aí, pois deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que nós podemos falar a respeito disso aqui, Moisés? Então, faz comentário do casamento, tem que ir, né? Entra no tema, não tem problema. Vamos lá. Casamento. Eu vou começar terminando um negocinho aqui, mas a gente vai falar a respeito da palavra o Ishi e da Isha, né? Que é o homem e a mulher. Tá quase acabando, gente. Só um instantinho. É minha mulher. É que ficou fraco, entendeu? Aí, pra vocês enxergarem melhor, a gente tá dando uma caprichada aqui. Agora acho que dá pra enxergar. Olha lá, né? Só. Isso, deu pra ver? É Ishi e Ishi. Então, como a gente lê, Moisés? De cá pra cá. De cá pra cá. Isso. É um Aleph, um Yud e um
SH. Aqui também é um Aleph, um SH e um Rei. No nome de Deus, tem essa letra, beleza? E tem essa letra, beleza? Essas duas letras aqui. No nome de Deus. Aí Yud Re, aí vem um Vav. Depois a gente fala a respeito do nome de Deus, né? E o Rei. Yud Re, Vav Rei. Se eu tirar a letra de Deus, que é Yud, mais o Re, vai ficar Esh. E o que é Esh em hebraico? Essas duas letrinhas aqui vai fazer igual, vai ficar igual, né? Vai ficar o Aleph e o Esh, e o SH. Aí aqui embaixo também, nome da mulher, o A, o Aleph e o Re. Vai ficar, eu tirando Yud, que é a letra de Deus, e tirando o Re, que é a letra de Deus, vai ficar Esh. E o que é Esh? O 2 vai ficar Esh. O 2 vai ficar Esh. E o que é Esh? Fogo e fogo. Então, se eu tirar Deus do meio do homem e da mulher, vai ficar o quê? Só fogo. Fogo consumidor. Um fogo que destrói. Isso é. Então, tipo assim, ó, entre um relacionamento, entre um casamento, tem que haver o quê? Deus. Senão vai consumir. Senão, vai ficar homem com homem, não vai ficar legal. Mulher com mulher, não vai ficar legal. Vai ficar fogo. Se eu tirar Deus do casamento, se eu tirar Deus do relacionamento, do meio do homem e da mulher, vai ficar o quê? Fogo consumidor. Fogo que destrói. Fogo destruidor. Aí, fogo destruidor. Porque o versículo fala a respeito da união, né? Da união do casamento, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Sempre quando formos unir alguém, deixa Deus entrar no meio do nosso casamento, né? Uma coisa interessante, que eu sempre falo, que às vezes as pessoas até ignoram isso, né? É você permitir que uma pessoa estranha, sem ser Deus, quem tem que estar entre o casamento, entre o homem e a mulher, quem tem que estar entre o homem e a mulher? Deus. Se você deixar uma outra pessoa estranha entrar no teu casamento, vai haver destruição. Com certeza. Então, tipo assim, o que é realmente o casamento? Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Jardim fechado e fonte selada é o casamento. Você não pode permitir que outra pessoa entre no seu casamento sem ser chamada. Você realmente pode pedir um conselho para uma pessoa. Geralmente tem que escolher bem a pessoa que você vai pedir conselho, porque a gente só sabe que tem conselho para destruir. Exatamente. Hoje em dia, você tem que prestar muita atenção. Hoje em dia, o conselho não, larga ele. Não, larga ele, você é livre. Tem gente, tem a vida, as pessoas falam assim, se o conselho fosse bom, compraria, não venderia. Venderia e não compraria, né? Aí, tipo assim, conselho sempre foi bom. A Bíblia é cheia de conselhos, né? A Bíblia é cheia de conselhos, então a Bíblia é ruim. De maneira nenhuma. Então, a gente não pode permitir que raposinhas venham e destruam a sua vinha. Você imagina se José tivesse dado ouvido pro povo. Quando eu era pequeno, né? Em toda casa, geralmente em toda casa tinha um jardim. Geralmente toda casa tinha um jardim. E as pessoas que tinham um jardim na porta da casa, rapaz, era um ciúme. Ninguém podia pisar no jardim. O que é o casamento? Era assim mesmo. Jardim fechado, fonte selada. É o jardim. Então no jardim, você não pode deixar ninguém passeando dentro do teu jardim. Quem pode entrar dentro do seu jardim é teu esposo e a tua esposa. E Deus. E Deus, né? Deus sempre, né? Porque o homem é o templo do Espírito Santo. Então Deus sempre tem que estar no meio. A gente vê essa ilustração que você está falando Do jardim fechado, fonte selada. Isso que você está dizendo é exatamente o que aconteceu no Éden. Aqui a gente entra na queda. Porque se observa, nós tínhamos lá um jardim fechado e selado, com um homem e uma mulher. Enquanto estava só Deus indo falar com o homem e com a mulher, estava tudo bem. Quando entrou um outro indivíduo, que nesse caso foi Satanás, através da serpente, destruiu. Então, isso que você está falando é exatamente o que aconteceu no Jardim do Éden, que vai ser o tema
do nosso próximo, da nossa próxima aula, né? Amém? Aí tipo assim, né? Aí, tipo assim, a gente vê também, né, que mais o que a gente tem que passar pra passar? De Eva. De Eva. Pra fechar. Pra fechar. Mais o que? Vamos ver aqui. Bom, acho que só, né, Dé? Sim, Só, né? acho que deu bastante. Só, né? E a gente vê que a Eva, ela, como sendo a primeira mulher, né, teve as suas fraquezas, suas limitações, mas peça fundamental. Só a título de curiosidade, na década de 80, 86, se não me engano, uma mulher fez um estudo e chegou à conclusão de que todos os seres humanos, independente de qual ser humano que esteja no planeta, se é aborígene, se é indígena, se é indiano, se é negro, se é asiático, se é caucasiano, se é ariano, não importa, qualquer descendência. Todos temos o mesmo DNA mitocondrial. Todos. O que significa isso? O código genético mitocondrial ele é transmitido apenas da mulher para o descendente. Então eles chegaram à conclusão de que todas as raças, todas as pessoas do planeta inteiro veio da mesma mulher. Aí o pessoal foi e divulgou isso num estudo que existe, se você pesquisar, você vai encontrar na década de 80, foi feito esse estudo, e tem até o nome da mulher lá. E aí achei super interessante. E aí a pessoa vai e fala assim, legal, eu te falo até qual é o nome da mulher. Porque pra gente que crê em Deus, isso não é novidade nenhuma. Para a ciência, que a grande maioria é ateu, então pode de repente até ter alguma novidade. Mas nós sabemos quem é essa mulher. Essa mulher foi Eva. Fundamental. Independente do seu erro, independente da sua queda, independente da situação, nós só estamos aqui por conta dessa mulher. Amém? Mais alguma coisinha? Então, Adão, né? Se escreve. Não vai ver de novo, não dá pra ver de novo, né? Dá pra ver? Deu, agora deu. Aí, beleza. Adão, né? Adão. Aqui é um M. É um M final. O M final se escreve diferente do M no começo, no meio, se escreve de uma forma. Quando é o final, ele muda de forma, mas ele continua sendo M. E Eva? E Eva aí também? Vamos falar de Adão, né? Adão. Vê que Adão, você tirando o Aleph, fica Dan. O que é Dan em inglês? Em inglês ou... Em hebraico, desculpa. Em hebraico, Dan é vermelho, sangue. Ou sangue. Então a gente vê que no homem tem o sangue, onde leva todo o seu DNA. O DNA do homem a gente vê pelo sangue. Beleza? Uma coisa interessante, né? E Eva. Vamos olhar aqui, Eva aqui, ó. Cadê? Eu escrevi Eva aqui, ó. Só que tá bem pequenininho. Será que vai dar pra ver? É um pequenininho. Escreve mais um negócio que eles estão dando agora rapidinho. Só para ter título de curiosidade, quem quiser fazer uma observaçãozinha na Bíblia, tá com lápis, dá para fazer. Copiar os diagramas. Cadê? Aí depois eu passo numa pilotinha, né? Para ficar mais, né? Boa. Já. Deixa. Agora aqui. Chá. Aqui é um Vav. Cálice de Deus. Vav. Chava. Aqui é um S. Vamos ver. Opa, é aberto, não é fechado. É assim, ó. Chá. Chava. Aí você escreve assim. Tá meio assim, meio bagunçadinho, mas Dá pra ver, é mais ou menos assim. Beleza? Legal. Beleza? Aí você dá pausa aí, copia, faz uma observaçãozinha e já fica com a informação. Beleza? Boa. Então, Encerramos Eva? encerramos Eva. Então, espero que nossa A aula seja edificante para você. Conversinha de hoje possa ter sido útil na sua vida, amém? Para a gente poder conhecer um pouquinho mais os nossos patriarcas, né, iniciais aí, por onde tudo começou, que é com Adão e Eva. E a partir na próxima semana a gente tem o tema final desse daqui, que vamos falar sobre a queda, né? Então, o erro que foi cometido, que faz você, que é mulher, sentir dor, e você, que é homem, trabalhar até
Até se acabar. Até criar cabo, né? Até criar cabo, também. E é interessante que a gente vê que na queda lá, a Bíblia fala, né, que crescerão abrolhos e espinhos. Espinhos. Então, assim, antigamente não tinha. Não tinha. A fruta nascia, você não precisava cuidar. Você plantava lá, nascia sozinho, tranquilo. Aí as pestilências... Um pecado. Tipo assim, ó, quem plantou o jardim foi Adão, foi Deus. A função de Adão era só cuidar do jardim. A cuidar do quê? Que coisa, que ele fazia? Aí a gente pode falar isso aí semana que vem, né? Porque aí ele já vai estar no jardim. Eu fico até pensando com relação às pragas, sabe? A praga que come o purgão, o gafanhoto. Porque Deus fez tudo, né? Deus fez tudo. Não tem nada que Deus... Então assim, será que eles eram menos vorazes para comer antigamente? Né? Para se pensar, né? Então, porque será que Deus, por exemplo, criou os insetos na criação ou criou os insetos num segundo momento como praga? Mandou praga depois? É uma coisa para se pensar, né? É porque, tipo assim, o que é praga? A gente tem praga como aquela coisa que foge do controle. Que destrói, né? Coisa que foge do controle. Tipo assim, enquanto você tem um controle, não é praga. É só uma invasão. Não, é verdade. Praga, você pode ter uma infestação. Exatamente. Então, que nem os gafanhotos no Egito. Eu acho que não era o caso na época, né? Não era, porque Deus fala que Deus criou o casal. E levou até Adão. Assim como Deus levou até Adão para Noé. Levou os animais para Noé. Veio o casalzinho para até Noé. Não foi Noé que foi atrás do casalzinho, não. O casalzinho veio até Noé. Beleza? Então, tipo assim, não tinha esse problema de praga porque como era. Tinha um controle, né? Semana que vem a gente vai falar sobre a queda, eu vou falar sobre a ocasião de tudo isso. Então, desde já quero te agradecer a sua presença até aqui, né? Agradecer, Marcos. Agradecer, graças pela oportunidade de estar passando, né, para os ouvintes, né? E para as pessoas que ainda vão assistir, né? Esse com um pouquinho de conhecimento que a gente está passando por vocês, né? Que você tenha aproveitado, né? E que aproveite bastante esses momentos que nós estamos, né, vivendo aqui, né? E a gente está fazendo com todo carinho, meu irmão. A gente está procurando ser o melhor. A intenção é que cada vez a gente melhore mais os estudos, a gente vai pegando mais desenvoltura, né? Preparando melhor os temas. E você pode entrar nos comentários, pode estar sugerindo algum tema pra gente também. E perguntando também ao vivo também, né? Porque, tipo assim, às vezes a gente, como a gente fez bastante coisa, tem coisa que a gente não passou, né? E a gente pode estar passando, né? Porque às vezes tem muita coisa que a gente está pegando de informação e a gente não consegue transmitir aqui, porque senão ela fica muito extenso. Exatamente, fica muito extenso. Semana passada a gente ficou um vídeo 1 hora. 1 hora. E a gente nem percebeu tanta coisa que a gente falou. Então, assim, tinha mais coisa aí pra passar. Eu ainda deixei passar muita coisa porque é muito longo, então, realmente foge da nossa mente, assim, não é que pode, um assunto vai puxando o outro e a gente vai acabando pulando os assuntos. Mas é bom que fica dinâmico assim, aí não fica tão cansativo, né? E se as pessoas também... a gente pode interagir também. Perguntar é muito interessante também, né? Beleza? E quando Deus criou o homem, ele deu poder para o homem, né? E qual é o poder que Adão tinha? O poder do conhecimento. Exatamente. Você quer poder? Tenha conhecimento. Conhecimento é poder, verdade. Se você quiser conhecer, né, perguntar não é feio, né? Ficar sem perguntar e acabar ficando, né? E se você pede alguma informação, algum dom, é só pedir para Deus que dá liberalmente. É exatamente isso. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.